Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia. Como vocês estão? Vamos dar início aos Sementinhas do Amanhã. O Guga hoje me passou a função, né? Mas eu tô aqui. Então eu queria falar bom dia para todo mundo e sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um oi para o pessoal, para a turma toda que está aqui. Miguel, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então e com tá você, bom, como é que tá? tudo jóia. Caio, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? E aí, passou bem a semana? Eu passei. Então tá bom. Leozinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, gente. Voltei pela segunda vez. Voltou pela segunda vez. Espero que você esteja aqui todas as semanas, porque você é muito legal. A gente gosta muito quando você tá aqui. Tá bom? Tá. E aí, como vocês passaram a semana, tudo bem? Foi boa. Foi boa? Foi boa. Tá todo mundo com sono ou tá todo mundo animado? As duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas? Vou dormir. Vai dormir? Vou. Ah, então tá bom. Depois do programa. Então tá. Então vamos começar, né? Ou dar continuidade ao que a gente tratou na semana passada, certo? Vocês lembram do que a gente falou? Sim. Sobre a lei. Lei do amor. Finalzinho da tá. lei do... Falamos sobre o finalzinho da lei do amor. E sobre a lei da moral. Da- Perfeição moral. Da Perfeição perfeição moral. moral. Isso. Falei. Lei da perfeição moral. Então, na lei da perfeição moral, a gente tratou aqui que perfeição é aquilo que não precisa de correção, certo? Certo. E moral é a conduta correta. Ok? E o nosso maior exemplo disso, quem foi mesmo? Jesus. Muito bem. Não foi unânime, eu vou perguntar de novo. E o nosso maior exemplo, quem foi? Jesus! Muito bom, assim que eu gosto. Então, vamos dar continuidade. Eu começo lendo. Oi? Eu Você começo começa lendo? Começo. Mas antes, calma, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que... Olha, nesse mundo, tem tanta gente nesse mundo. A gente já sabe, né, que o nosso modelo é Jesus. Sim. E que a gente ainda é muito imperfeito, né? É. A gente vê tanta gente nesse mundo que faz o mal para o próximo, não vê? Mas também tem muita gente nesse mundo que faz mal para si mesma. E elas fazem isso quando elas alimentam dentro delas sentimentos ruins, como a raiva, o ódio, o rancor, o sentimento de vingança. Quando elas falam mal das pessoas, quando elas comprometem a sua saúde, do seu corpo físico, né? Usam drogas, fumam, bebem, não dormem direito, comem porcaria, comem demais, não fazem atividade física. Por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça? Vocês sabem? Porque, poxa, Deus é perfeito. Deus é bom e nos deu como exemplo Jesus, né? Não era mais fácil ele fazer com que todos nós fizéssemos tudo aquilo que Jesus fez? Mas não, ele permite que as pessoas façam errado. Por que será? É porque isso faz parte do crescimento. E também não pode crescer de uma vez desse jeito. Tem que ir devagarinho, aprendendo. Às vezes recebendo punição, aprendendo. Não seria pra evoluir o espírito? Fala, Caio. Então, complementando a resposta do Miguel, Deus deu um corpo pra gente, né? Ele criou a nossa alma e deu um corpo pra gente viver. Esse corpo vai evoluindo. Ele criou o nosso espírito, né? Que a alma é o espírito encarnado. E ele criou um corpo também, ué. Tá. Corpos. Certo. E aí,
esse corpo vai, esse espírito, na verdade, vai evoluindo até se tornar um espírito do mundo celeste. Certo. Só que ele passa por muitas, como é que fala? Provas. Provas. E algumas delas, né? Porque eu vejo muitas pessoas usando drogas, bebendo muito, depois dirigindo, fumando Certo. cigarro em lugar que não devia. Isso é uma provação. É uma Porque- prova. É, Na verdade, assim, olha, a gente já falou aqui várias vezes, né? Esses sentimentos ruins que fazem mal para as pessoas, e essas atitudes, né, desregradas que acabam fazendo com que age assim, destrua o próprio corpo físico e lesione até o seu espírito, elas são consequências da nossa própria imperfeição. E aí, o que o Miguel falou, junto com o que o Léo falou, tá certo, né? Deus permite essas coisas porque Ele precisa que a gente evolua sozinho, com o nosso esforço, né? É a mesma coisa que a criança que tem que fazer a tarefa, e a mãe vai lá e faz a tarefa para a criança. Ela vai tirar nota, mas a criança vai aprender? não. Não vai. Não. Ela Tem tem que que fazer fazer sozinha, ela tem que errar, ela tem que corrigir, não Não, é? não. Pelo tá menos pedir uma certo. ajuda pra mãe, né? O meu não tá Uma certo? ajuda, mas não ela fazer por inteiro. Mas a né? gente não pede Ô, ajuda mãe. para Deus todo dia? Ô, mãe, o meu não tá certo? Tá, também. De vocês todos, uma resposta complementa a outra. Fala, Léo. Não adianta você for fazer uma prova, colar do outro e tirar 10. Né? Exatamente. Aí é até pior, né? Porque você tá fazendo uma coisa errada. Que aí né? você não aprende nada também. O melhor seria você colar e tirar 2. Não Então. no vestibular. Mas é assim, é a mesma coisa. Então, nessa comparação que a gente fez, vamos imaginar Jesus como a mãe ou como o pai, né? Não adianta Deus como a mãe ou o pai. Não adianta Deus ir lá e poupar os filhos dele, poupar os espíritos de todas as provas, de todos os erros. Por quê? Se Deus poupasse todos nós e fizéssemos todos nós perfeitos, assim, seguindo tudo certinho, né? Já perfeito, não ia ter o que evoluir. Vocês imaginam o que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? Né? Então, assim, o mundo, ele é feito dessas diferenças. É lógico, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. A gente já viu isso. E cada um foi evoluindo conforme o seu próprio Espírito. esforço. Esforço. Né? Cada uns evoluem mais rápido, outros mais lento. Depende de cada pessoa, de cada espírito, do esforço que cada um faz. E Deus permite, Ele não proíbe que a gente faça essas coisas, porque Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Livre-arbítrio. Exatamente. Então, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Conforme a gente é imperfeito, então a gente ainda tem raiva, ódio, rancor, inveja, egoísmo, Um monte de coisa ruim. um monte de defeitos, né? Um monte de falhas de caráter e de sentimentos ruins ainda. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai atenuando essas coisas que são ruins e vai substituindo essas coisas ruins por coisas boas. Então, a gente vai substituindo por amor, por perdão, por misericórdia, por compaixão, por indulgência, por humildade. A gente vai aprendendo a respeitar o nosso corpo. Então, a gente começa a evitar coisas que fazem mal pra gente. A gente começa a cuidar mais da nossa saúde. Isso tudo faz parte da evolução, do progresso. Né? Vocês podem ver esses espíritos um pouco mais evoluídos que a gente, que já viveram neste planeta,
né? Vamos pôr assim, nos últimos tempos, aqueles que a gente conhece, né? O Chico Xavier, o Divaldo, que desencarnou recentemente, Madre Teresa e alguns outros, né, que tenham vivido no último século, eles não, a gente não via O próprio eles Kardec. falarem mal dos outros, a gente não via eles beberem, fumarem, levarem uma vida desregrada, a gente não via eles alimentarem sentimentos ruins. Pelo contrário, né? Eles eram super amáveis, receptivos com as pessoas, respeitavam todo mundo, carinhosos com todo mundo. Então, é isso, conforme a gente for evoluindo, a gente vai tendo menos dessas coisas ruins, certo? Quem que vai começar lendo? Caio, que ele falou que era ele. É? É. Então, Caio, lê pra gente o texto 86. Livro dos Espíritos. Questão 633. A regra do bem e do mal, que poderia se chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontre a ele, na lei natural, a regra desta conduta é um guia seguro? Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida de que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se um homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, ele teria a maior parte dos males de que a acusa a natureza. Questão 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar uma humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele, se seguir o mal, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. É isso porque existe a união do espírito e do corpo. Muito bem. Então, precisa existir o mal, precisa existir as coisas erradas, para que a gente entenda o bem, saiba o que é o bem, e para que a gente corrija, né? Para que a gente saiba o que é certo. Porque se todo mundo fizesse uma coisa só, primeiro que ia ser todo mundo robozinho, né? E aí o homem não ia saber o que é o bem e o mal, não ia... ele fala assim, se não tem a montanha, como que o homem vai saber que ele precisa subir e ele precisa descer? Ô, mãe, ou que ele pode subir e que ele pode descer? mas Oi. se todo mundo fosse robozinho, seria basicamente assim. Objetivo, limpar casa. Seria basicamente assim, né? Porque robô fala assim. É? É. Entendi. Então, a gente viu aqui que todos nós somos criados simples e ignorantes e que Deus permite, embora Deus tenha nos dado um exemplo para seguir, um modelo, Deus sabe das nossas limitações, que a evolução de cada um é diferente e Deus não vai dar nada de mão beijada pra gente. A gente tem que conquistar as coisas através... Então, a gente aprende com as experiências, a gente erra, a gente acerta, erra, corrige até acertar,
E assim a gente vai evoluindo. Ok? Ok. Quem que vai ler o próximo texto? Eu. Miguel? Eu. Vamos, ó, o próximo texto é bem longo. Vamos fazer assim, vamos dividir? Vamos. O Léo, você leu primeiro, é um texto lá do livrinho dos Espíritos. Então, tem a primeira pergunta, você lê a primeira pergunta, a resposta e o comentário da autora. E a próxima pergunta é o Miguel que lê, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Ah, eu tive uma ideia, ó. Depois você fala, deixa o Léozinho ler, senão Tá. a gente não consegue. Combinado? Então vai, Léo, lê pra mim o texto 87, a primeira questão. Laura Bergalo, em O Livrinho dos Espíritos, explica de uma forma mais simples perguntas feitas por Kardec aos espíritos de luz. Pergunta de Kardec. Entre todas as virtudes, qual a que tem mais mérito? Resposta dos espíritos. Todas têm seu mérito, pois indicam progresso no caminho do bem. A virtude existe em todos os casos em que resiste voluntariamente a ser levado pelas más inclinações. Seu caráter sublime, no entanto, reside em se sacrificar o interesse pessoal pelo bem do outro, sem intenção oculta. A virtude que tem mais mérito é a que se apoia na caridade mais desinteressada. Autora. A aquisição das virtudes é uma conquista que realizamos ao longo das encarnações. Depois de vencermos as tendências à prática do mal, o bem se torna hábito simples de praticar. Os bons sentimentos triunfam sem grande esforço de nossa parte. Estamos, no entanto, ainda muito longe da perfeição. E no nosso mundo, o bem é quase sempre uma exceção. Os espíritos nos informam, porém, que há muitos mundos mais adiantados que o nosso, onde a caridade é verdadeiramente praticada. Nesses mundos, o bem é regra e o mal a exceção. Neles, o sentimento do bem é espontâneo, e a felicidade predomina entre os bons espíritos que os habitam. O desapego às coisas materiais, Desapego, Léo. o desapego às coisas materiais e o desinteresse pessoal na prática da caridade são destacados em O Livro dos Espíritos como virtudes importantes no caminho da evolução. Muito bem. O que é espontâneo? Espontâneo Imediato. é uma coisa que Acontece que na hora. acontece naturalmente, sem ser forçado, Ah, entendeu? É isso? Miguel, Eu achei que era Miguel, imediatamente. lê pra gente a próxima pergunta, por favor. Eu achei que espontâneo era o que acontecia na hora. Não. Aí é momentâneo, Ah, entendi. tá? Lê pra gente, Miguel, a próxima pergunta. Sim. Pergunta de Kardec. Qual o vício que pode ser considerado radical? Resposta dos espíritos. Já dissemos muitas vezes o egoísmo. Dele se origina todo o mal. Observem todos os vícios e verão que no fundo de todos está o egoísmo. Pois mais que vocês lutem contra esses vícios, não conseguirão vencê-los, enquanto não atacarem o mal pela raiz. Enquanto sua causa não tiver sido destruída, dirijam, pois todos os esforços para isso, porque é aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde logo, se aproximar da perfeição moral, deve livrar seu coração de todo o sentimento do egoísmo, pois ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Autora. O egoísmo vai se tornando menor na medida em que nos afastamos do materialismo e nos espiritualizamos. Muitas instituições humanas, como nos lembram os espíritos, ao contrário de combater esse vício do egoísmo, acabam por incentivá-lo.
Nossa inferioridade moral, muito ligada ao valor que damos às coisas materiais, é a origem de todo o egoísmo. Porém, da mesma maneira que ao evoluirmos, vamos pouco a pouco conseguindo nos livrar de outros defeitos morais, também vamos nos tornando menos egoístas na medida em que nos tornamos menos imperfeitos. Dessa forma, há hoje na Terra pessoas muito egoístas, mas também há aquelas que já estão vencendo esses obstáculos. No dia em que o egoísmo for banido do meio dos homens, vai reinar a solidariedade e todos vão viver como irmãos, uns ajudando os outros e nunca praticando mal. Como nos dizem os espíritos, nesse dia o forte vai amparar o fraco em vez de oprimi-lo. E a ninguém faltarão os meios indispensáveis à vida, porque a sociedade será estruturada de forma justa. Kardec comenta que o egoísmo só poderá ser vencido através da educação. Não a educação que toma alguém culto e instruído, mas aquela que é a chave do progresso moral, a educação que forma homens de bem. Kardec diz também que quando o homem compreender que o egoísmo é uma das causas de todos os males e que gera sentimentos como inveja, ciúme, orgulho e ódio, entre outros, vai entender também que a felicidade não pode existir com egoísmo e então vai eliminá-lo de sua vida pela ação da própria vontade. Muito bem. O que vocês entenderam? Eu entendi algumas coisas. Que o Fala pra egoísmo gente. é a base de todo o mal e que tem algumas pessoas que superaram, mas a maioria não superaram. Certo. E você, Caio, o que você entendeu? Nada. Nada? Ué, você falou que entendeu umas partes? E não, Essas partes foram nada. não adianta a gente querer destruir todo o mal aqui se a gente não atacar a base, o egoísmo. Exatamente. É muito legal, assim, ela dá uma ideia mais geral, né, dá uma interpretação mais geral das resumo. perguntas lá do Livro dos Espíritos, né? Mas ela fala, assim, que a aquisição das virtudes é uma conquista que a gente vai realizando ao longo das nossas encarnações. Porque numa vida só, a gente conseguiria adquirir todas as virtudes? Não. Tem gente que passa a vida inteira e não consegue ser bom, não consegue gostar nem de um bichinho, não tem? Então, uma vida só não era suficiente, não seria suficiente. Para Deus, 100 anos é pouco. Exatamente. E aí, ela fala isso, né? Então, ela trazendo o que os espíritos falam, que as virtudes, elas são conquistas, que a gente, a cada encarnação, a gente vai adquirindo novas virtudes ou melhorando algumas que a gente já tem, aperfeiçoando algumas que a gente já tem, certo? E aí, ela fala assim que a gente ainda está muito longe da perfeição, ou seja, a gente tem muita coisa para fazer. Mas, como o Léo lembrou aqui, qual é o caminho? Eliminar o egoísmo da nossa vida. Porque o egoísmo, se a gente for ver, ele tá na base de tudo. Tá na base da inveja, tá na base do despeito, tá na base do orgulho. Despeito? É. Aí como que eu vou explicar? Desrespeito? Não, despeito. É quando assim você fica assim descontente com O progresso do outro. exatamente com o sucesso do outro, o progresso do outro. É uma inveja 2.0. É mais ou menos isso. Com o nome bonitinho, né, Léo? É a inveja aprimorada. É os ciúmes. Então, assim, mas se a gente for ver, né, o egoísmo tá na base de tudo, porque quem é egoísta não consegue dividir, não consegue amar, não consegue respeitar, não consegue compreender, não consegue perdoar. E assim Então, as pessoas se afastam dele.
E aí assim, a pessoa que é egoísta, ela quer tudo pra ela. Só a opinião dela vale, só o que ela gosta vale, só o que ela pensa importa. O sentimento dos outros não importa, os desejos das pessoas, né? Os sonhos das pessoas não importam. E aí ela vai acabar sozinha, né? Ou então ela só vai ter perto dela gente que é como ela. Mas 2 bicudos não se beijam, né? Como diz o ditado, né? Eles vão acabar não dando certo juntos, porque 2 egoístas, cada um quer as coisas só para si, quer só o seu interesse, então não vai dar certo mesmo. Então olha como o egoísmo é ruim. E aí eles falam aqui que o dia que o ser humano entender que o egoísmo é a base de todo o mal, ele vai por ele mesmo se esforçar e lutar com mais afinco, com mais vontade, para eliminar o egoísmo da vida dele. E conforme as pessoas forem eliminando o egoísmo das suas vidas, elas vão adquirindo essas outras virtudes, né? Desenvolvendo essas virtudes, o amor, o respeito, a humildade, a compreensão, a caridade, a indulgência, a misericórdia, a bondade, que mais? A empatia. Então a pessoa vai desenvolvendo essas coisas que são boas, que são virtudes. E aí, com isso, os defeitos, as imperfeições vão diminuindo. Lembra da balança? Se você vai desenvolvendo e vai colocando um grãozinho a mais ou tirando grãozinhos do egoísmo, transformando eles em coisa boa e pondo na outra balança, ela vai subindo, não vai? E o egoísmo vai ficando pequenininho lá embaixo. Na verdade, seria o contrário. Fica mais pesado, desce, mais leve, levanta. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Não complica. Você entendeu o que eu quis dizer? Não entendeu? Mas é a verdade. Que é assim, ó. Conforme você vai fazendo coisas boas, você vai se melhorando, você vai buscando eliminar o egoísmo da sua vida, você vai, em contrapartida, aumentando as suas virtudes. Certo? Certo. Essa é a essência. É isso que a gente tem que procurar fazer todo dia na nossa vida. Concordam? Sim. Concordo. Muito bem. Mas, gente... É uma pena, porque o programa tá acabando. Exatamente. Roubei sua frase. Você já sabe que essa frase, você odeia essa frase, né? Eu roubei sua todo programa frase. é a mesma coisa. Mas o ódio não é uma coisa boa. Então você fala assim, poxa, que pena, né? Que pena, mas semana que vem a gente continua. Exatamente. Semana que vem a gente tá aqui com o pessoal lá de casa, todo mundo ouvindo, curtindo o nosso programa, as nossas reflexões. Eu roubei sua frase. Certo? Então, é isso. Vamos nos despedir do pessoal? Caio Vamos. roubador de palavras. O Caio é roubador de palavras. De frases. Vai, Caio. De frases. Então, vamos lá. Vamos. Quem vai começar a se despedir do pessoal de casa? Léo. Então vai, Léo. Tchau, todo mundo. Espero que tenham uma ótima semana. Muito bem. Quem é o próximo? Miguel. Gente, boa semana aí pra todos vocês. Que vocês tenham curtido o programa de hoje e tenham refletido junto com a gente. É isso aí. E você, Caio? Concordo com os dois. Eu deixo meu beijo e um abraço pra quem tá ouvindo. Vocês tenham uma ótima semana, tá? Beijos. Beijo, muito bem. Então, hoje o Guga tá de férias. Ele não quis fazer a narração, a abertura, nem o encerramento. Então, eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar conosco na semana que vem para mais um programa Sementinhas do Amanhã. Que Deus os abençoe e os proteja. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Até mais.